Bem-vindos de volta ao Aventuras na FPL. Após um período de pausa técnica por knockout, volto para tentar voltar a encarrilar e fazer boas escolhas. Gosto de pensar que ainda há alguma coisa para lutar, mesmo que seja uma época onde tudo o que faço parece correr mal. Voltando as atenções para a última Game Week. O Chelsea à boleia de Malo Augusto continua a ser implacável, nos jogos teoricamente mais fáceis, ao que segue agora um período de provação. O Liverpool parece ter voltado à corrida pela Champions, o Fulham está numa boa fase, o Arsenal tem sido displicente defensivamente, o Palace não está a aguentar a quantidade de jogos e o City serviu-se disso, os Spurs levaram banho de bola, o Sunderland em casa continua forte, o Aston Villa é um caso de estudo, o Thiago secou em casa e o United ia borrando a pintura. É o resumo da semana, avanço agora para uma análise que pode ser curta, visto o tempo que tive afastado. Vamos lá! Bem-vindos mais uma vez. Quero expressar um pedido de desculpas a quem aguardou o episódio nas últimas semanas e não teve qualquer novidade minha. Estava a dar demasiada relevância ao facto das coisas me estarem a correr mal e ainda para mais havendo este espaço semanal e eu estar a sentir que não consigo trazer nada de útil a quem me ouve e isso estava a ser um fardo demasiado pesado para um hobby. Na verdade é o que isto é. Não quero dizer que agora erre menos ou acerte mais, mas espero ser possível continuar motivado independentemente do resultado. No final do dia é só um jogo e espero que me consiga divertir e conseguir também fazer algo diferente para subir no rank, que no final do dia é isso que eu quero. Agradeço ainda as mensagens do Eduardo Pedro, Luís Diogo Corredora, Tiago Máximo, Pedro Maia e Ricardo Santos, que me motivaram a continuar o podcast independentemente do resultado não estar a ser o melhor. Por vezes não é despedir o treinador que funciona, mas sim mudar a forma como se encara o paradigma de jogos que aí vêm. Como questionava o Brinhosa, quem me leva aos meus fantasmas? Dito isto, vou agora analisar os jogos que se seguem. As próximas 3 Game Weeks são as últimas oportunidades para usar os trunfos da primeira ronda. Para os Triple Captains, ainda temos Haaland vs West Ham nesta jornada e Bruno vs Wolverhampton na 19. O bem disposto ideal é na 18, quando os assets pelo preço mínimo do Burnley e Sunderland têm jogos interessantes em casa. O free também é interessante na 18, onde se pode levar 3 jogadores de Liverpool contra Wolves, 2 Arsenal vs Brighton, e tentar o double defensivo do Sunderland com o Leeds, mantendo o Bruno Fernandes e os jogadores do City à escolha. O wildcard poderá ser em qualquer altura desde que queiram fazer 2 ou mais transfers, apesar de achar que poucos ainda o têm por usar. E isto, na preparação desta Game Week, decidi também correr o risco de fazer já as minhas transfers, sendo que os preços iam mudar bastante e voltava a ficar para trás. A boa notícia é que tenho o Foden. A má notícia para vocês é que ele agora vai secar. Para quem ainda não o tem, entendo como boa compra, senão também não o ia buscar. Mesmo o Saka de um Arsenal que não tem impressionado, e mesmo os números do Saka não estão nada de relevante. Pelo preço que ele é, atenção. Ter um elemento defensivo do City também é de ponderar, estão em fase ascendente já há algum tempo. Não havendo nem Munhoz nem Gabriel, O'Reilly aparece como um no-brainer semanal na nossa equipa. Não acredito que o Timber seja um sell. Ataca bastante e, por exemplo, no segundo gol do Arsenal contra o Wolves, quem apareceu para finalizar perto de Gabriel Jesus foi mesmo o Timber. Os seus expected goals por 90 e a possibilidade de clean sheet sempre alta do Arsenal faz com que não exista necessidade de vender um jogador com boas chances de ter retornos, quer ofensivos, quer defensivos. E esta semana, para quem ainda tem Senesi, é uma boa escolha para o 11 e para mim até é uma preferência Senesi em prol de Van Dijk. O double up defensivo do Arsenal com o Raya parece-me ter chegado ao fim, para quem aguentou até agora. Acho que o jogo derradeiro era mesmo este do Wolves, tentar ter a clean aqui e ver por onde é que partíamos deste ponto. Sem Saliba nem Gabriel, a defesa perde bastante e Raya não tem sido preponderante quando mais precisavam. A defesa mais compacta é a do Sunderland e por isto o Rueves é uma boa escolha daqui em diante e uma boa altura para dar cash-in no valor do Raya, aproveitando as 5 transfers para este efeito. Rueves é um guarda-redes que, mesmo não tendo clean sheet, pode ir aos 4 pontos e quando tem clean é sempre perto dos 10 pontos. Alguns médios low cost têm aparecido em forma, como Tavernier e Harry Wilson do Fulham. Para quem tem Jimenez e Semenyo, há que ponderar a longo prazo se querem ter estes 2 jogadores ou
ter 2 jogadores da mesma equipa de meio da tabela, como é o Fulham e como é o Bournemouth neste momento, ou se preferem esperar que a variância mude a favor dos assets que vocês têm. É uma decisão difícil, vai depender daquilo que querem. Tendo estes 2 do Fulham ou estes 2 do Bournemouth, parece-me que vão estar muito perto de fazer o pleno dos retornos ofensivos das equipas, ou pelo menos uma participação em cada um desses retornos. Semenyo encontra-se com 4 amarelos, pelo que se levar agora amarelo contra o Burnley, não joga contra o Brentford, e depois os jogos é Chelsea, Arsenal e Tottenham. Para quem já ouviu o meu podcast nos outros anos, sabe que eu considero que o Semenyo é jogador para estes jogos. Para mim, até onde tem mais possibilidade de render, ao contrário dos restantes colegas. Havendo espaço de progressão nas costas da defesa, é onde ele é mais perigoso. Portanto, é aproveitar agora com o Burnley em casa e depois logo se vê o que fazemos com o Semenyo. E o Rogers está aqui na mesma situação, apesar da preponderância que tem tido. Seguem-se agora alguns jogos mais difíceis, onde pode o Villa não conseguir arranjar espaço para o craque mostrar o que sabe. Penso que o United, o Chelsea e o Arsenal vão ter jogadores prontos a saltar à pressão de Rogers, de forma a evitar mais golos no meio da rua, que é do que se tem valido este Aston Villa. Quanto ao Liverpool, tem agora jogo com o Tottenham e depois seguem-se o Wolves e Leeds, em casa. Em teoria, os Spurs sofrem quase sempre golos, pelo que uma entrada no comboio do Ekitike parece-me lógica. Talvez até peque por tardia, mas estive em modo avião durante 2 semanas, logo não consegui ir buscar até para a última. É craque, o Isaac anda em modo avião como eu e os números do Ekitike têm sido muito bons. As ausências de Gakpo por lesão e de Salah para a CAN, é possível vermos Ekitike a jogar à esquerda como já aconteceu nas Champions há pouco tempo. O United continua a produzir muitas chances, mas se Mbeumo e Diallo naquele lado direito, é tempo de ponderar se o Cunha será boa hipótese ou não. A meu ver, este jogo com o Villa será interessante para ver como o Amorim monta a equipa e depois ponderarmos sobre isso. O Bruno marcando os penaltis, tendo Defcon, tendo livros, vai ser sempre um dos melhores ativos do jogo, pelo que vale todos os esforços para ter saldo necessário para o conseguir meter na equipa. O Tiago do Brentford foi o meu capitão na última Game Week. Não queria falhar o 50-50 entre Bruno e Haaland outra vez. E teve blanco quando o Bruno e Haaland tiveram os 2 retornos ofensivos. No entanto, eu acho que para mim era o jogador mais certo de fazer ali aquele mínimo de 8 pontos. Até porque o Brentford costuma marcar sempre através dele em casa. O Bournemouth já tinha ido 2 vezes a casa do United de ganhar 3-0. O City em casa do Palace também não me pareceu inspirador. Mas lá está, também não tinha visto a Game Week anterior, não tinha visto a forma como o Palace estava a jogar e achei bastante pobre, apesar de produzirem mais uma vez números de XG de expected goal gigantes, não me convenceram. No entanto, agora o Tiago tem o jogo com o Wolverhampton, onde espero que volte ao ativo. Se valorizar de preço, consigo vender por boa na próxima Game Week, o que seria o ideal. E vão estando também com atenção a isto, às mudanças de preço. Devido às 5 transfers, a inflação da FPL disparou. Se alguma vez ponderaram porque é que imprimir dinheiro é mau para uma economia, basta analisar a impressão em série de transfers para todos os jogadores da FPL e a sua correlação com a quantidade de variação de preços que existiu nas últimas 2 semanas, reduzindo assim o poder de aquisição para todos os essenciais do momento. Deixou de existir aversão ao risco e os jogadores sobem e descem de preço com mais frequência. Também por isto, quem conseguir conservar algumas transfers fica sempre um passo à frente na adaptação às possíveis blancos e doubles que comecem a ser marcadas, mas isto será só um problema lá para janeiro, não neste momento. Obrigado por se voltarem a juntar a este podcast. O lock esta semana é às 11 horas de sábado. Continuo a achar que o West Ham tem sempre chances de conceder penalti e isto faz do Haaland o jogador da target para capitão. O Foden, tendo em conta o seu momento de forma e as bolas paradas, também terá as suas chances neste jogo. E o Semenyo já viu melhores dias e, tendo em conta o momento de Foden e Haaland, não vejo necessidade de correr o risco de o levar a capitão. Até porque o Bournemouth pode marcar 4 golos e ele só ter uma participação ofensiva. Mais improvável isto acontecer no caso de Haaland, que certamente em 4 golos estará envolvido em 2. Obrigado por terem ouvido o podcast esta semana. Boas pontuações e grande abraço a todos.